A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. 13. O Dilema. Conheciam-se desde crianças. Depois a vida os separou. De onde em onde tinham encontros acidentais no meio da rua e rememoravam episódios de infância. Lembra-se daquela tapona que eu te dei? Tua mãe até foi fazer queixa, hein? O outro, com a nostalgia do tapa, confirmava. Me lembro sim. Houve um banzé tremendo por causa disso. Banzé originalmente é uma dança africana que foi para Portugal na segunda metade do século XIX. Mas provavelmente não é desse banzé que ele está falando. Por extensão, algazarra, né? E aí por extensão também toda essa comoção, né? Então houve um banzé tremendo por causa disso. Suspiravam. Bom tempo, bom tempo. Quando se despediam, Hermes ou Durval fazia a ressalva. Bye bye, mas olha, precisamos bater um papo. Ok. O fato é que, embora à distância, cultivavam essa amizade velha. Hermes continuou solteiro e Durval acabou casando. E num dos seus encontros acidentais, Durval procurou nos bolsos uma fotografia e a exibiu para o amigo. Retrato de minha mulher. Acho que dei um grande golpe casando. Minha mulher é um anjo, só você vendo. Hermes olhou a fotografia e não teve maior impressão. Parecia uma dessas pequenas, nem feias nem bonitas, que nem chovem nem molham. No fim da conversa, Durval teve a ideia. Queres ir jantar lá em casa amanhã? Boa ideia. Batata? Batata. O primeiro encontro. E de fato Durval estava muito bem casado. Talvez Clarita não fosse exatamente um anjo, teria seus defeitos como todo mundo, mas o fato é que fazia a vida do marido no lar bem suportável e trazia a casa que era um brinco. Além disso, dera ao esposo um filho, então com 3 anos, que era insofismavelmente um primor. Dizia um biscuit. Biscuit é aquela massinha de porcelana fina, né? Você faz uns bonequinhos ali, ele fica perfeitinho, né? Então ele era um biscuit. E aí o que é insofismavelmente? Que não pode ser deturpado usando sofismas. Mas não ajudou muito o que é um sofisma. Um sofisma é um argumento com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Eu não sei se você lembra, mas nos tempos lá de Sócrates tinham os sofistas. E qual que era a grande crítica aos sofistas, né? Crítica geral, popular. A crítica ao sofista é que o sofista é como se fosse, digamos assim, conforme alguns advogados, o cara consegue te convencer e a verdade que pouco importa, né? Então você vai com aqueles argumentos e através de diversas técnicas você convence a pessoa de que A na verdade é B, né? Quando na verdade A é A e B é B. Então olha que interessante, quando você fala de uma verdade insofismável, você está dizendo que não importa o quanto que a pessoa cria argumentos ali e tagarele e faça uma linguagem rebuscada, não tem como não ver, né? É só você abrir os olhos e olhar para a tua frente, é uma verdade insofismável. Então era insofismavelmente um primor esse filho. As senhoras gordas da vizinhança diziam do guri, bonito como uma estampa. Outras gemiam, ai, que vontade de morder, de apertar, meu Deus. Para os pais, aquela criança era tudo. Não faziam outra coisa na vida senão adorá-la. E no seu fanatismo exageravam. Não iam ao cinema, não saíam quase, para não se afastar do Eusébiozinho. O próprio Hermes, que não gostava de criança, foi obrigado a admitir que esta era uma imagem inesquecível. Enfim, depois de fazer festas no Eusébiozinho, o visitante sentou-se à mesa com o casal. A dona da casa, na cabeceira, fez-lhe a pergunta: gosta de maionese? Hermes, já íntimo, exclamou alegremente: eu topo tudo. E Durval no mesmo diapasão. O que é diapasão? Diapasão tem a ver com instrumento,
é a extensão de cada instrumento. Pode ser o timbre também, o timbre de voz. Mas é claro, aqui no mesmo diapasão, quer dizer, no mesmo clima, né? Então, se você está falando, imagine ondas de intimidade, digamos assim. Então, se você está numa alta frequência aqui, o outro falou nessa mesma alta frequência de intimidade. E, então, vamos lá. Hermes, já íntimo, exclamou alegremente: eu topo tudo. E Durval, no mesmo diapasão: vamos tocar peito, minha gente. Estou mortinho de fome. Foi uma pequena reunião a três realmente adorável. A simpatia entre Hermes e Clarita surgiu recíproca e instantânea. O marido, radiante, cutucava o amigo. Fez fé com tua cara. Quer dizer, fez fé com tua cara, foi com a tua cara, né? Simpatizou com você desde o começo. E então, sensibilizado, Hermes teve uma franqueza inesperada e agradabilíssima. A senhora é muito melhor que no retrato. E insistiu: não há comparação. Durval fez a blague. Blague, lembre-se que é a brincadeira, né? Olha que eu fico com ciúmes. E riram os três. Hermes ainda fez mágicas com um baralho que Clarita lhe arranjou. Tinha uma agilidade de prestidigitador profissional. Prestidigitador, não se engane, não tem nada a ver com digitar, né? Prestidigitador tem a ver com mágica, né? Porque digito são dedos. Né? Então ele tem uma habilidade muito grande com os dedos, e essa habilidade que o mágico, por exemplo, precisa. Um ilusionista, né? No fim, passada meia hora, Clarita ralhou com ele. Vamos parar com esse negócio de me chamar de senhora. Não gosto disso. E Durval: evidente, é íntimo, Hermes. Você é de casa, ora bolas. O inevitável. Bom, a gente meio que espera o inevitável de um conto do Nelson Rodrigues, né? Então, o Hermes, que não tinha família no Rio, passou a frequentar aquela casa todos os dias. O casal vivia em cima. Até amanhã, hein? E, porque ele não tivesse escrúpulos, diziam-lhe. Não, e para que ele não estivesse escrúpulos, dizia. Escrúpulos aqui não tivesse vergonha, né? Não ficasse acanhado. Diziam-lhe: nós não saímos nunca por causa do garoto. Foi uma convivência deliciosa e perturbadora. O simples fato de chamá-la de você, em vez de senhora, o comovia. Ele saía de lá furioso. Sou uma besta! No quarto, antes de dormir, dizia a meia voz para si mesmo: linda! E voltava sempre. Aquela pequena, que era um conhecimento de dias, já se convertera na sua ideia fixa. Só pensava nela. E já não era possível a menor dúvida. Estava apaixonado. Como se fosse um menino, um colegial, um idiota muito grande e irremediável. A princípio resolvera esconder esse sentimento, sobretudo da principal interessada. Mas a intimidade que se criou entre eles era um estímulo, um apelo constante, uma cotidiana sugestão. E o que aconteceu, finalmente, era mais do que previsível. Um dia ele chegou antes do marido e teve um choque quando percebeu que o outro não estava. Clarita andava às voltas com um vidrinho de elixir paregórico contando gotas. Elixir paregórico, lembra-se que já apareceu num dos contos aqui. Um remédio, né? E assim que o viu, teve um lamento. Estou tão amolada, você nem faz uma ideia. E contou. O filho não estava passando nada bem. Amanhecera com dor de barriguinha, coitado. Hermes fez o comentário convencional. Que caso sério. Estava muito pálido e trêmulo, e não por causa do menino, evidentemente. Já não gostava do Eusébiozinho, como não gostaria de ninguém que se colocasse entre ele e Clarita. E o filho era a obsessão, a loucura da moça. Sem uma palavra, ele a deixou dar remédio ao filho. Mas já decidira. Quando Clarita voltou, ainda preocupada, ele fez a pergunta em voz baixa, sem desfitá-la. Posso te dizer uma coisa? Diz. Sabe que eu gosto de ti? Que eu estou apaixonado por ti? Nem brinca. Hermes insistiu com o lábio trêmulo. Sério,
Te dou minha palavra de honra. Era uma situação crítica que a jovem mãe e esposa contornou com muito tato e desenvoltura. Não acredito, não pode ser. Eu sei que você está brincando. E com licença, sim, Hermes, eu vou lá dentro ver meu filho. Volto já. Realmente foi e não voltou. Ou, por outra, só voltou quando o marido entrou em casa. Jantaram juntos, como sempre. Uma observação humilhou e desorientou Hermes. Clarita estava natural, calma, segura de si, como se não tivesse havido nada. Amargurado, o rapaz parecia distraído e triste. Durval acabou reparando e, satisfeito da vida, fez a primeira pilhéria, brincadeira, né, que lhe ocorreu. No mínimo está com algum amor infeliz. A ideia. Passou. Hermes não tocou mais no assunto. Seu primeiro impulso foi não voltar mais, nunca mais. Mas aquela casa era sua doença. Morreria de tédio, de aborrecimento, de nostalgia se deixasse de ver aquela mulher. Diante dela passou a ter uma nova atitude. Não de alegre e íntima confiança, mas de humildade. No primeiro ensejo balbuciou, desculpe, sim. E a cortejava agora da maneira mais indireta possível, através do filho. Tomara-se de amores pela criança. Trazia-lhe mimos, chicletes, balas de figurinha. No seu incondicionalismo ia mais longe. Deixava-se montar por Eusébiozinho, era cavalgado por ele, em plena sala. De vez em quando pedia, deixa eu dar uma volta com o guri? Saía com ele, levava-o a passear num jardim próximo, e para conquistá-lo, pagava para a criança passeios em charretes puxadas por bodes. Bom, se você é novo, se você deve ter lá menos de 30 anos, você não vai saber o que é isso. Depende do lugar que você morou também, você não vai saber o que é isso. Mas houve um momento em que passavam nas ruas. Até eu, talvez esteja novo demais para isso, mas eu lembro quando tinha uns 6, 7 anos, passar um senhor com um bode em uma carrocinha, assim. E a ideia é que o bode puxa a carroça, o senhor fica guiando o bode, e aí você paga alguns reais ali, centavos, sei lá quanto que era. Naquele tempo acho que era cruzeiro, para você ver como eu sou velho. E aí você passeia com o bode. Eu nunca tive essa felicidade. Mas o Eusébiozinho teve sim, porque o Hermes pagava para ele, né? Puxadas por bode. Por outro lado, andou tendo encontros com Durval na cidade a pretexto de confidência. Contou que estava com um caso tenebroso e sussurrou. Uma cara casada. Durval perguntou. Boa? Estalou a língua. Um rabinho que é um sonho. Durval foi para casa contar a paixão do Hermes. Continuaram as confidências. Durval, interessadíssimo, queria saber se a fulana topava ou não. O outro baixando a voz misterioso. Tem uma ideia infalível, luminosa. E prometia, depois te conto. Há meses que, em segredo, ele cultivava a ideia e a aperfeiçoava. Até que chegou o grande dia. Pediu para dar uma voltinha com Eusébiozinho. 1 hora depois batia o telefone e Clarita atendeu. Era o Hermes. Estou sozinho com o teu filho no lugar assim e assim. Ou você vem buscá-lo sozinha, sem dizer nada à polícia, ou ele morre. Mas olha, sozinha, ouviste? Sem teu marido. Estou da janela espiando e mato mesmo. Mato tranquilamente. A decisão. Clarita ficou como louca. Felizmente, o marido ia entrando e quando soube, foi outro alucinado. Súbito compreendia tudo, compreendia que a tal mulher casada era a dele. Clarita, frenética, já via o filho morto, talvez estrangulado, como o Baby Lindenberg. Esse Baby Lindenberg aqui, ou Lindenberg, é um caso que aconteceu em 1932.
E aí um bebê da família Lindenberg foi sequestrado e depois ele foi sufocado, né? Encontraram um bebê morto. Acho que, se eu não me engano, o bebê tinha 3 anos também. Mas era assim, essa idade, né? Esse caso ficou famoso no mundo inteiro. Na época o pessoal falou que... Teve um jornal que falou algo fantástico, assim, que era o caso mais famoso desde a morte de Jesus, alguma coisa assim. Então virou sensação na mídia do mundo inteiro. Primeiro quando o bebê desapareceu, aí toda a procura, né? E aí o fato dramático que ocupou a imprensa do mundo inteiro quando encontraram a criança morta, né? Então aqui não deve ter se passado tanto tempo assim. Eu não lembro, para falar bem a verdade, de quando que são essas crônicas, né? Mas não deve ter se passado mais do que 30 anos. Não deve mesmo. E 30 anos quando o Nelson Rodrigues escreveu as crônicas, né? Se a gente pensar que os personagens podem viver lá uns 10, 15, 20 anos atrás, então estava relativamente perto do bebê Lindenberg. E é claro, o caso não morreu até hoje. Até hoje, depende da pessoa que você fala, a pessoa sabe desse caso, né? Esse caso muito famoso. Quando o marido falou em polícia, ela berrou: "Está maluco? Está doido?" De novo o telefone e a pergunta: "Vem ou não vem? Olha que eu mato." Durval apanhou o telefone, fez súplica, chorou. O outro, sereno e irredutível, dizia apenas: "Manda tua mulher. E já." Durval ainda quis convencê-lo, mas sentiu que não há nenhum raciocínio possível contra uma paixão. "E Hermes, teu filho está aqui comigo e não sabe que vai morrer. Tua mulher vem ou não vem, mas sozinha, ouviste? Sozinha." Durval percebeu que o outro estava louco. E, sobretudo, quando prometeu: "Ninguém saberá nunca, porque te juro que depois meto uma bala na cabeça." Clarita, do lado, chorando, perguntou: "E então?" O marido arriou numa poltrona, quer dizer, se jogou numa poltrona, sentou numa poltrona, despencou numa poltrona, disse apenas: "Vai."